Fala, meus amados! De novo. Bom, temos aqui mais um vídeo. Comecei pregando sexta-feira, meio-dia, sobre este novo assunto. Nós passamos a semana passada toda ensinando, né? Coisinhas básicas, de acordo com a minha condição. E sexta-feira eu iniciei um novo assunto, tá? O Evangelho do Reino. Então, todos os dias, meio-dia, né, ao meio-dia, eu estou trazendo um assunto sobre isso. Sempre que posso. Vai ter vezes que eu não vou poder, como eu disse, tá? É, eu tenho que trabalhar, trabalho por conta e eu não tenho horário. Então é isso, eu estou oferecendo o que eu tenho e o que eu posso, tá bom? É gratuito, você não precisa pagar. Aqui ninguém dizima, ninguém oferta. Então a gente vive voluntariamente, tá bom? Nesse entendimento. O serviço é voluntário mesmo. Se um dia Deus quiser mudar as coisas, me abençoar, para que eu possa viver para isso, vai ficar muito mais fácil e muito melhor. Legal. Então vamos lá. Olha só. Todos os dias, meio-dia, como eu disse, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou ensinando sobre esse assunto agora. Mas hoje à noite, hoje pelo meio-dia, eu já preguei sobre esse assunto. Amanhã, de novo. Tá? Então, ao meio-dia, você vai ouvir sobre o Evangelho do Reino. Hoje à noite, hoje agora, nesse momento, Deus me deu outra palavra para agora. Tá? Mas amanhã, meio-dia, seguimos a série. Essa palavra para agora tem muito a ver com nós, tá bom? E tem muito a ver com a igreja. Olha que interessante, tá? O pecado faz parte da vida cristã. Ponto. Disso nós não podemos escapar. Ou podemos? Podemos. Mas a Bíblia diz assim: aquele que disser eu não tenho pecado, nisso já pecou. Então, vamos concluir este primeiro assunto, essa primeira ideia. Todos nós pecamos. Ponto final. Não há o que discutir. É, a Bíblia ensina, tá? Então, que aquele que disser eu não tenho pecado, nisso já pecou. Então, todos nós pecamos, tá? Então, agora, o que eu preciso entender? Que eu tenho pecado e as pessoas que eu conheço também têm pecado, também pecam. Às vezes você está pecando em uma área da sua vida. E às vezes você vence aquele pecado, mas você peca em outra área. E às vezes você volta a pecar o mesmo pecado. E tem pessoas que vivem pecando, tá? Deliberadamente, elas não se importam. Tudo isso tem um respaldo bíblico. Tá? Hebreus 10, se não me engano, diz que nós não devemos pecar deliberadamente, que é outra situação. Pegou? Então, eu começo a entender uma coisa aqui, que eu quero que você grave agora. Todos nós pecamos. Não é que vivamos no pecado, mas pecamos. Então, fechou. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. O pecado que nós temos como costume, esse não é bom. Fala, Dete, Deus abençoe. Então, nós temos que travar uma luta, e é uma luta de verdade, contra o pecado. Todo tipo de pecado. Fechou. Ok. Agora eu acabei de entender que eu, mesmo sendo pecador, não posso aceitar o pecado. A Bíblia diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, processo, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, no processo de santificação, o que vai fazer com que nós venhamos ser libertos do pecado?
A palavra de Deus. Tá bom? Então agora eu começo a entender que a palavra de Deus vai me ensinar como que eu vivo e como que eu me liberto do pecado. Tá bom? Então você precisa do que para saber o que é pecado e o que não é pecado? O que é santificação e o que não é? Conhecimento da verdade. Então você não pode viver a vida que você quer. Você tem que viver a vida que Deus tem para você. Nela você santifica a sua vida. E assim, ó, deu tique. Assim, ó, esse tique aqui, ó, não é dinheiro, tá? É coração. A minha filha faz assim. Tá, mas vamos lá, vamos seguir. Quando você começa a viver uma vida de santificação, você vai tendo progresso espiritual. Ponto. Like. E assim você vai começar a desfrutar da divindade de Deus, dos propósitos, das promessas. Fala, Robson. Das provisões, de tudo que Deus tem para nós, tá bom? Só para lembrar mais uma vez, todos os dias, meio-dia, eu estou falando sobre um assunto, mas agora à noite eu estou falando do outro, de outro assunto, agora é sobre o pecado. Amanhã, meio-dia, eu sigo falando do mesmo assunto, tá bom? Para não misturar as palavras. Então vamos lá. Agora, o que acontece? O pecado tem como tirar de nós. Tique, vamos lá. A sensibilidade do espírito. Você sabia disso? Então, o pecado, ele faz o quê? Uma atrofia espiritual. Ele atrofia você. Vamos fazer assim, né? Vamos entender assim. Quer dizer que quanto mais eu escolho pecar, ou mais eu não consigo resistir ao pecado, eu vou me tornando insensível ao espírito. E eu perco essa sensibilidade. Então, às vezes, você pensa assim: não consigo sentir Deus, não consigo sentir o espírito, não consigo ter essa intimidade. Então, uma das coisas que fazem com que você perca a sensibilidade do Espírito Santo é o pecado. Então, esse é um dos motivos. Também o pecado, às vezes, pode ser tão ruim ou tão forte que ele se manifesta no nosso corpo mortal, corpo físico. Então, às vezes, você tem resultados do pecado pelo, através do seu corpo. A glutonomia faz com que você acabe desenvolvendo obesidade e outros fatores, mas aqui no caso é a glutonomia. Fechou. Então, olha que interessante, né? Mas eu quero te falar uma coisa para ti. Esse não é o assunto que eu quero dizer agora. Olha que interessante. O que pode fazer com que a gente consiga vencer o pecado? O amor de Deus. Cristiano, a família inteira aí. O amor de Deus me ajuda a vencer o pecado através do conhecimento da verdade. Jesus disse: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ponto. E ele fala: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A libertação vem através do conhecimento da palavra e da permanência na verdade. Uau, forte. Não tem outro jeito. Existem vários métodos de libertação, mas o maior e mais eficaz é esse: conhecimento e prática. A Bíblia diz em Mateus 7, 24: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vieram as chuvas, as tempestades e os ventos e sopraram, bateram contra aquela casa, porém ela não foi abalada porque estava edificada na rocha. A rocha é Cristo, palavra. Uau, top. Mas não é disso ainda que eu quero falar. Tem algo muito melhor do que isso. Olha que interessante. Conforme nós vamos pecando, e deixamos de nos importar em santificar a nossa vida, nós começamos a sofrer muitos ataques espirituais, como também ataques físicos, né, de outras pessoas. Isso é ruim. Coisa ruim é quando nós estamos no processo de santificação, no crescimento da nossa vida espiritual com Deus. E muitas pessoas às vezes não entendem o que estamos fazendo, o que estamos passando, como estamos lutando contra o pecado. Assim como às vezes nós também apontamos os pecados dos outros, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho de nós aqui. Então quer dizer que por eu às vezes pecar, não ter o controle
domínio próprio, mansidão, que são os frutos, ou o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5. Às vezes eu não consigo adquirir o fruto, eu não consigo praticar todas as coisas que estão ali, eu acabo caindo, tendo um declínio, pecando. E muitas vezes no meio disso, nós sofremos o quê? Acusações. Somos ofendidos, somos machucados por pessoas que não compreendem, não sabem a luta que estamos passando, não sabem às vezes o quanto é difícil resistir. Quem luta com vício sabe disso. Quem luta com uma doença por conta dos vícios sabe disso. Então, o pecado, ele pode nos atingir de várias formas. Não só do prejuízo da consequência do pecado, como também das acusações de pessoas que não têm um coração saudável e não compreendem, não entendem, não têm a empatia. Pegou essa? Então é isso. E no meio de tudo isso, às vezes nós não conseguimos romper, não conseguimos vencer, porque não temos alguém que nos abrace, que nos apoie, alguém que estenda a mão quando estamos no pecado. E isso é muito ruim, porque a Bíblia diz que se um membro padece, 1 Coríntios 12, 12, todos padecem com ele. Mas a Bíblia diz que se um membro é honrado, todos ficam felizes com ele. Então nós podemos entender que o objetivo da igreja é a santificação. Só que para que isso aconteça, nós precisamos do apoio de uns com os outros. Ou para com os outros. Pegou? Então, isso é a igreja. Fora disso, não. Pegou? Você é a igreja? Você, quando vê o pecado de alguém, você apoia ou você julga? Bom, vocês vão saber um pouquinho mais pro final disso. Então, o que falta em mim? O que eu preciso para vencer o pecado? Além desse conhecimento, além da prática, além da obediência, eu preciso do amor de Deus. Então, às vezes, a gente ainda nem conheceu o amor de Deus, mas já está conhecendo a justiça através da boca de outros. Então, acaba que, em vez de nós nadarmos e subirmos, nós acabamos nos afundando e nos afogando por conta de tantos julgamentos, por conta de tantas acusações, que muitas vezes vêm de pessoas que deveriam nos ajudar. Tudo bem, tá tranquilo. Não julgue. E deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que assim como você, o seu pastor, o apóstolo, o mestre, aquele líder mais maravilhoso, também peca? Então o que nós deveríamos fazer? Será que só porque ele é líder, porque ele tem um cargo maior, ele não tem o direito de pecar? Então nisso nós fizemos uma acepção. Quer dizer, eu não sou pregador, mas eu posso pecar. Mas ele prega, ele já não pode. Não, você está errado. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6, 1. Diz assim: irmãos, quando vocês surpreenderem alguém e algum pecado, esse alguém é todas as pessoas que congregam, tanto as líderes como as que não são líderes. Irmãos, quando vocês surpreenderem alguém em pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que também não caias. Já os carnais não fazem isso. Os carnais, quando vê o pecado dos outros, eles agem conforme a carne. Só que a Bíblia diz que aquele que semeia para a carne, da carne colherá ruína. Então deixa falar. Pegou essa? Então eu expliquei algumas coisas aqui para você entender. Mas olha que interessante essa palavra. João 8 diz assim: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentado-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher passou. Tava com coceira, já deu tique. Apanhada no próprio ato adulterando. Olha que interessante. E na lei. Ah, não, desculpa. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato
adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha que interessante. Preste atenção. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ponto final. Essa tradução não é muito boa, eu tive um pouco de dificuldade para ler. Bom, olha que interessante. A lei de Moisés, tá, estava escrito na lei, dizia que aquelas mulheres que fossem pegas em adultério, pela lei de Moisés, deveriam ser apedrejadas até a morte. Ponto final. E o que acontece? Esses escribas, tá, que eram os doutores da lei, né, escreviam e reescreviam a palavra, eles pegaram essa mulher em adultério e eles levaram até Jesus, exatamente para que experimentar Jesus, para que Jesus blasfemasse e assim também fosse acusado. Só que o interessante é que quando eles levam ela até Jesus, Jesus diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Observe algumas coisas aqui importantes. Primeiro, a lei dizia que a mulher que adulterasse fosse apedrejada até a morte. Essa mulher foi pega em adultério. Ela conhecia a lei. O que fez com que alguém cometesse um pecado de morte, sabendo que ia morrer? Já pensou você cometer um pecado e disse, olha, esse pecado vai matar você, mas você pode escolher entre pecar ou não. Mesmo sabendo que aquilo pode te levar à morte, que é um pecado muito grave, você escolhe fazer. O que fez com que essa mulher fosse isso? O que fez com que ela tomasse a decisão de cometer o pecado sabendo do risco que tinha? A falta de amor. Ela não tinha o amor de Deus. Quando nós não temos o amor de Deus, nós não conseguimos ser fiel. Deixa eu te contar uma coisa hoje. Você pode, e eu sei que é difícil, eu sempre prego assim, é incrível, mas eu não consigo mudar. Eu sei por mim, eu sei por outras pessoas que eu converso. Você pode tentar não pecar e você vai acabar caindo. O que falta não é o quanto você se dedica, mas é o quanto você tem o amor de Deus em você. E também a dedicação conta, mas muito mais o amor de Deus. Essa mulher não tinha sentido, não tinha experimentado o amor. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você se apaixona, você até se dedica, mas quando você ama, você é fiel. Sabe, muitos de nós pecamos, muitos de nós erramos, muitos de nós traímos Jesus, mentimos, muitos de nós fizemos mal uns para os outros e sempre colocamos uma condição. Eu fiz por quê? Essa pessoa. Eu fiz por esse motivo. A verdade é uma. Se nós amássemos e tivéssemos o amor de Deus, nós não faríamos. Mesmo que alguém fizesse mal para nós, nós não faríamos. Essa é a verdade, você sabe disso. Quem ama não faz mal. 1 Coríntios 13. Jesus, quando foi para a cruz, a Bíblia diz que mesmo ele sendo, né, machucado, mesmo sendo ofendido, ele não ousou dar o troco, não ousou em retribuir o mal que fizeram contra ele. Pilatos disse para Jesus, eu tenho o poder de te soltar. Ele disse, nenhum poder tu teria. Se eu quisesse, eu mandava agora uma legião de anjos descer e me salvar. Disse, não, se eu tenho que ir para a cruz, eu vou. Então, o que essa mulher precisava naquele momento era do amor. Ela precisava de amor.
Deixa eu te falar uma coisa hoje. Lute contra o seu pecado, mas corra atrás do amor de Deus. Como que eu posso correr atrás? Como é que eu posso ter esse amor para que eu consiga ser fiel? Quando você começa a entender o que é o Evangelho, o quanto Deus te ama e o quanto você está disposto a entregar a sua vida para Cristo de verdade. No seu relacionamento diário com Deus. Às vezes você não consegue sentir, você não consegue fazer, mas se você decidir, de fato, entregar a sua vida, sabe? Não é você fazer tudo que te mandam, entregar o seu coração para Deus, entregar as suas dores, as suas dificuldades. O amor de Deus vai completar toda a lacuna, todo o buraco, toda a escassez de sentimentos que tem te faltado. Então é isso. Eu preciso entender que para que eu consiga viver uma vida com Cristo, para que eu consiga viver uma obediência, para que eu desfrute das bênçãos dessa vida espiritual, desse amor que me acolhe, que me cuida, que me sustenta, eu tenho que ter uma decisão real. Eu preciso entregar, eu preciso me dedicar, eu preciso viver para Cristo. Quando essa mulher adulterou, quando ela escolheu adulterar, mesmo sabendo que aquele adultério poderia causar a própria morte, ela mostrou que ela estava sem o amor. Não era uma lei, não era uma regra que ia regir a sua vida. Mas ela precisava do amor. E naquele momento, onde tudo parecia o fim, eles trouxeram ela, levaram até Jesus e disseram: esta mulher adulterou e na lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Ali era o fim da vida. Ali era o fim para ela. Ali era o fim de tudo. Porque a lei mandava que a mulher que adulterasse fosse apedrejada até a morte. Mas quando ela dá de encontro com Jesus, o que para ela parecia o fim, para Jesus era o começo. Uau! Então o que você precisa e o que eu preciso não é de uma regra, não é de uma lei. É do encontro com Deus. Uau! O encontro com Deus muda a sua vida. O encontro com Deus muda a perspectiva, muda os planos, muda a situação, muda a condição, muda tudo. Quem me conhece sabe. Então nós precisamos do encontro, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Isso vai depender da nossa busca. Às vezes Deus vai permitir que nós venhamos chegar no fim, como ela chegou. Às vezes Deus vai permitir que nós venhamos passar por lutas e dificuldades que nós não desejaríamos passar, porque Ele quer ter um encontro contigo, um encontro comigo. E às vezes você renega isso, você luta. Mas olha que interessante, nós estamos falando de pecado. Quando eles trouxeram ela até Jesus, Jesus disse: bom, tá tudo bem, a lei diz isso. Jesus não tirou a lei, mas ele disse: o que estivesse em pecado. Preste atenção, porque agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Que atire a primeira pedra. Tá, vamos entender algumas coisas. Muitos de nós, às vezes, estamos sofrendo culpa porque também culpamos. Você sabia disso? E eu vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia diz em Mateus, eu vou dar um pulo rápido aqui só para você entender. Por que a gente às vezes sofre tanto? Porque quando nós julgamos as pessoas, nós também sofremos o mesmo julgamento. Então nós precisamos amar. Assim como nós desejamos o amor, desejamos o perdão, desejamos o carinho, assim que quando nós erramos, nós também pedimos perdão e queremos ser perdoados, nós devemos fazer o mesmo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A dívida fala de pecado, a dívida fala de ofensa. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. Então, nós entendemos que o pecado nos endivida. Entende isso? Você precisa entender isso hoje. Agora olha só o que diz Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgado. Ponto. Acabou aqui. Já o assunto está encerrado. Não julgueis. É não. A palavra é não. Não julgue as pessoas. Assim como você não vai julgar você. Só Deus pode nos julgar. Sim, sim. Não julgueis para que não sejais julgado. Para isso. Deu. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ponto. Forte, né? Então é isso. O primeiro conselho que eu vou te dar para que você sinta o amor de Deus. Não julgue as pessoas, não se julgue. Só ame. Ponto. Então aqui nós temos agora um caminho a ser seguido. Quando você para de falar mal das pessoas, para de julgar as pessoas, você começa a se sentir melhor. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se um filho seu peca, você defende. Se um amigo teu peca, você acusa. Por que uma pessoa é defendida? É um exemplo. E outra é acusada? Porque pelo seu filho você está cheio de amor. Mas pelos outros, às vezes, não. Então, quando a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, você vê o pecado dos outros e você, ó, fala o quê? O que o seu coração está cheio. Se você está cheio de amor, você vai falar palavras de misericórdia, palavras de amor. Você vai dizer, não, 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 não. Perdoa ele, ele não sabe o que faz. Foi o que Jesus falou na cruz, foi o que o Estevão falou quando estava sendo apedrejado. Então o que eu quero entender, e eu quero que você entenda, é que quando esses homens queriam acusá-la e matá-la, seguindo a lei, eles estavam sem o amor. Então eles tinham a lei, mas não tinham amor. Forte. E assim é que é na nossa vida. Às vezes a gente está cheio de lei, mas está com falta de amor. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pegou? Então, às vezes, nós não conseguimos melhorar porque nós estamos cheios de lei e com pouco amor. E a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo supera. Não pensa nos seus próprios interesses, não se vangloria. Ah, fala sério. Isso é o amor. Coríntios 13. Pegou essa? Vocês estão pegando isso. Isso é muito importante. Então, eu quero que vocês observem outra questão aqui sobre pecado, porque está bem espiritual aqui, graças a Deus. Quando Jesus diz assim, esta mulher foi pega em adultério, tá, ótimo, tudo bem. Mas ele diz para os homens que estavam querendo executar a lei, ele disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Preste atenção nisso, que isso aqui vai lavar sua alma. O que ele estava ensinando? Qual era o pecado da mulher? Adultério. Pecado que levava à morte. Qual era o pecado dos homens? A Bíblia não fala. E Jesus diz, o que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui eu entendo algo muito profundo, muito importante. Jesus não comparou o pecado. Ele disse, não importa o pecado de vocês, por maior ou menor que seja, vocês não têm direito. Ah! Sabe aquela coisinha que a gente faz assim, olha, tudo bem, eu tenho meus pecados, mas o dele é pior. Deus não olha assim. Se você tem o pecado, de falar mal de alguém, e outra pessoa tem o pecado de fumar, ponto. Deus está falando, nenhum tem o direito de falar do outro. O outro tem o pecado de roubar. Sabe por quê? Porque tudo é pecado. Pegou essa? Não, vocês estão pegando isso. Então, o meu pecado não me dá direito legal de julgar o pecado do outro. Fala Júlia Medeiros Suelen. Uau! Aí, gente, aprenda isso hoje. E você vai crescer na graça. Pegou essa? Você vai crescer na graça. Mais um comercial aqui rapidinho. Estou pregando todos os dias, meio-dia, sobre o Evangelho do Reino. E hoje à noite aqui é outra pregação, é outro assunto. Amanhã eu volto a ensinar sobre o Evangelho do Reino. Meio-dia. Boa noite, Sueli. Tudo bem? Então é isso. Eu preciso aprender hoje que o meu pecado não me torna mais santo ou mais pecador do que o pecado do meu irmão. E isso não me dá o direito de julgar. Então, como nós aprendemos aqui, quando eu julgo, eu também sou julgado. Então nós ficamos com a alma pesada, sucumbidos de tanta lei. Entende? E aí eu não consigo sentir o amor de Deus nem nas pessoas e nem agora com Deus, porque eu também estou pecando. Deu para entender isso? E quando Jesus fala, olha, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, a Bíblia mostra ali o pecado dela, mas não mostra o pecado deles. Então Jesus está falando, o pecado de vocês
não dá o direito de vocês julgarem ela. Mas o pecado dela foi adultério. Não importa, vocês também têm pecado, então vocês não podem julgar. Vocês também não estão puros. Jesus era o único que podia julgar, o único que podia condenar. E ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Uau, o amor. O amor de Deus sendo manifestado no meio do pecado. E aqui eu entendo uma coisa, pode ser um pouco de heresia, mas não dá bola. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus no meio do pecado foi abundante, trazendo para ela o amor, trazendo a salvação. Às vezes você está afundado em pecados e tudo que você tem na cabeça é culpa, tudo que você tem na cabeça é condenação, tudo que você tem é a lei, e Deus está falando, não, 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 não. Eu tenho a graça, eu te salvo e eu te tiro desse pecado. Vem, eu sou Jesus. Não são as pessoas não são Jesus. Jesus é único. Por isso que ele diz, vinde a mim. Ah, forte. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uau! Forte, evangelho do reino. Isso, eu pego um pouco pesado, mas também pego leve. Então é isso. Quem tem sido seu salvador? Quem tem sido o seu amor verdadeiro? Quem tem te trazido a paz? São as pessoas ou é Jesus? Então aprenda uma coisa hoje. Eu já vou começar a encerrar aqui. Não julgue as pessoas pelo pecado delas. Não se julgue também. Busque o amor de Deus. Aprenda a amar a Deus. Aprenda a se amar e aprenda a amar ao próximo. Mateus 22, 37, 38, 39 diz: amarás a teu Deus acima de tudo, de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E o segundo semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Uau! Então você tem 3 amores. Amar a Deus, amar você e amar ao próximo. Só amor. É só amor. É isso que eu quero que você entenda hoje. Pare de carregar culpa. Pare de carregar culpa. Pare de carregar esse peso. Esse peso não é seu. Descubra onde você está errando e santifique a sua vida, porque isso é necessário. Mas pare de carregar a culpa. Existe uma graça sobre você. Existe uma graça sobre a humanidade. Essa graça está disposta. E você hoje pode receber essa graça, é só você querer. As pessoas não têm o direito de te condenar, as pessoas não têm o direito de te julgar, porque todos temos pecado, mas assim como você também não tem direito de condenar e julgar as pessoas. Quando você não exerce graça, você exerce lei. E aí você está debaixo da lei também. Ainda que a lei e a graça andem juntos. Então quando você julga, você é julgado. Às vezes você está muito apertado, com muitas culpas, muitos erros, mas isso também tem a ver com o que você faz. Então, quando você consegue amar as pessoas, você consegue se sentir amado também. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros de todo o coração. Uau, de novo todo o coração. Pegou? Então é isso. Existe uma graça redentora. Existe uma graça purificadora. E ela está disponível para mim, e ela está disponível para você. Você não precisa carregar um fardo que te colocaram. Não importa onde você errou, não importa onde você pecou e com quem foi. Se hoje você entender que você tem o direito a acessar a graça, você não precisa mais carregar a culpa. Você não precisa mais carregar o peso. Você pode carregar o fardo de Jesus, que é leve e suave. Isso é uma escolha. Você pode escolher hoje. O que você fez? O que você fez que te deixou atribulado, cansado, magoado? O que fizeram contra você? Deixa eu te falar uma coisa. Perdoe as pessoas que fizeram mal para você e ame-as, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo. Se o teu inimigo tiver fome de comer, se tiver sede de beber, fazendo isso, juntarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E antes desse versículo, diz assim: não vos vingueis uns aos outros, antes de negar a ira de Deus. A vingança não é de Deus. E ele diz assim também: se amares os que vos amam, que galardão tereis? Amos que vos odeiam. Tem um galardão? Tem uma recompensa. E a recompensa é essa.
Quando você ama as pessoas que te fazem mal, não é que você vai concordar, vai colaborar, não, 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 não. Só não odeie. Existe uma recompensa, a recompensa é essa graça, esse amor depositado no seu coração, trazendo cura, libertação, transformação, fazendo você progredir na sua vida. Uau! Aí está a essência de tudo na vida, o amor. A Bíblia diz que sem amor nós não somos nada. A Bíblia diz que ainda que eu entregue os meus bens aos pobres, o meu corpo a ser queimado, ainda que eu tenha uma fé de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13. Uau! Você pode fazer tudo sem amor. E você não precisa fazer nada e ter o amor. Ponto. Mas se você tem o amor, você faz pelos outros. Então está dizendo, eu preciso de amor. Deixa eu te falar uma coisa hoje. Quer ser liberto? Quer melhorar? Esqueça o que você fez. Perdoe a si mesmo. Aceite o perdão de Deus hoje. Eu sinto forte isso. Deus está querendo renovar pessoas. Vão ouvir essa palavra hoje e amanhã. Eu sinto forte o renovo de Deus. O que é o renovo? Deus vai renovar sua alma. Vai renovar sua vida. Mas é necessário que você precisa entender o que eu estou falando. Perdoe, ame e sinta-se amado por Deus hoje. E caminhe em direção a uma nova vida. Santifique-se. Não julgue mais as pessoas. Não julgue mais as pessoas. Não julgue a si mesmo. Só procure viver esse amor. Perdoe e seja perdoado. Se fizeram mal para você, se fizeram mal, falaram mal para você, os versículos estão aqui. Deixe, só perdoe, só ame. Não julgue. Assim você vai sentir a plenitude do amor de Deus. Sucessivamente, dia após dia. Enche seu coração de amor, porque a Bíblia diz. A boca fala do que o coração está cheio. E eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei como você chegou até aqui ou vai chegar. Não sei se é nesse momento da live ou depois. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe perdão, existe remissão para você. E é hoje, é agora. Se esse vídeo chegou até você, sinta-se perdoado. Ou você acha que foi por acaso? Não. Sinta-se perdoado. Sinta-se amado, acolhido. Mas Jefferson, eu julguei muitas pessoas. Acabou aqui. Peça perdão a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia é uma porta de oportunidades para mudança. Uau! Quer mais perdão? Quer mais perdão? Quer? Então vamos lá. Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Ah, fala sério. Olha só, pega essa. Pega essa aqui. Pega essa. Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus fala, não somente 7, mas 70 vezes 7. Se você tem que perdoar 70 vezes 7, imagina quantas vezes Deus te perdoa. Você está perdoado. Por isso que Deus te ama. Não é porque você peca, é porque Ele te ama, Ele é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deixa eu te contar uma coisa. Não tem o que você faça ou desfaça para Deus te amar, porque Ele é o amor. Então você não pode mudar Deus. Deus é amor. Pegou essa, não? Então não importa se você for muito santo ou pouco, Ele é o amor. E ponto. E é um rio de perdão. É um rio de misericórdia. É um rio de graça. Se Ele manda Pedro perdoar 70 vezes 7, imagina quantas vezes Ele pode te perdoar. Uau, é isso. Ou você aceita ou você continua sofrendo. Bom, quero agradecer o tempo que vocês tiveram comigo. Tá? Se você sabe de alguém que precisa desse vídeo, olha, Jefferson, eu conheço alguém que é uma bênção e eu quero que essa pessoa seja mais abençoada. E eu vou enviar esse vídeo para ela ver o quanto eu amo ela e o quanto eu lembrei dela. Então envia para ela saber disso. Porque ela vai escutar e vai lembrar, pô, você me enviou aquele vídeo e eu precisava e foi bom. Você é amado de Deus e ponto. Seus pecados não te definem, ponto. Quanto você pecou não muda quem Deus é. Ele é amor. Ele diz assim, pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mas ainda que isso aconteça, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Ah, não, vocês não estão prontos. Vocês não estão pegando essa revelação. Como que Deus, que não mente, vai falar que nunca te abandonou e você vai dizer que Deus te abandonou? Para com isso. Essa voz não vem de Deus.
Por favor, não é porque você não está sentindo que ele não está com você. Lembra que eu falei que às vezes o pecado nos torna insensíveis? Mas é você que está insensível. Deus continua o mesmo. Ele continua te amando. Ele continua me amando. Independente do pecado. Você pode escolher hoje sentir esse amor ou não. Isso é escolha sua. As pessoas não têm o direito de te apontar. Amém? Pai, a minha oração é para que as pessoas entendam através desta palavra que tu és um Deus amor. Tu és um Deus de amor. E ponto. E ninguém pode mudar isso. Senhor, tu conheces os céus e a terra. Tu estás desde o princípio até o fim. E quando tu nos escolheu, tu sabia de toda a nossa vida. E não há o que fazemos que pode mudar o teu coração em nosso favor. Por isso, ó Deus, eu te peço que todas as pessoas que escutem essa palavra sejam libertas da culpa, livres do pecado, Senhor, e que possam sentir o teu amor e a tua presença em saberem e nunca mais duvidarem que tu as ama. Porque Jesus na cruz levou os nossos pecados, pagou por eles, para que a gente fosse salvo e amado por ti. Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos nada disso. Nós somos miseráveis, pobres e nus diante de ti. Mas tu, por infinita graça, bondade e misericórdia, decidiu nos amar. E não tem o que possamos fazer para que isso mude. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua compaixão, pela tua graça e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós temos a chance de mudar. Cada dia que acordamos. Obrigado, Pai. Obrigado porque no meio de tanta luta, tanta dificuldade, ainda assim tu continua nos amando. Obrigado porque às vezes quando escolhemos pecar, tu nos ama, mas quando escolhemos voltar, tu também nos ama. E não há o que possamos fazer contra o teu amor. Obrigado, Senhor. Somente obrigado. Amém. Glória a Jesus. Então faça a sua parte aí. Envie para alguém. Valeu, pessoal.